Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco a respeito da crise que está vivendo a Jovem Pan, né? A Jovem Pan, que durante muito tempo, durante os últimos 4 anos principalmente, serviu simplesmente como, quase que exclusivamente, como um veículo de propaganda bolsonarista, né? Esse era o grande objetivo dessa empresa. Com o fim ali, né? Com a crise do bolsonarismo, digamos assim, né? Com a derrota do Bolsonaro nas urnas e com uma falta de adesão maior, né, que tinha antes o bolsonarismo por parte de grandes empresas e tudo mais, que financiavam, né, todo esse esquema, a Jovem Pan entra em grave crise, né? Tivemos aí, antes desse anúncio do Tutinha, né, que renunciou à presidência da Jovem Pan, tivemos ali já uma situação onde várias empresas estavam deixando de financiar ali a Jovem Pan, né? A gente deve ter uma consciência de que essas empresas não deixaram de financiar a Jovem Pan porque tiveram consciência de que a Jovem Pan é contra a democracia ou coisas desse tipo. Lógico que não, né? A gente sabe muito bem disso. O que acontece é que durante um certo tempo era interessante para aqueles que criaram e ajudaram, né, no golpe que houve no Brasil, que houvesse esse apoio ao Bolsonaro. Esse apoio ao Bolsonaro era necessário, porque Bolsonaro era a figura que de alguma forma conseguia capilarizar bem a direita do Brasil, né? O lavajatismo, a questão antidemocrática, enfim, era aquele líder que conseguia rivalizar de alguma forma com a esquerda, né? Com a crise do bolsonarismo, né, e com a vitória do Lula, essa situação da Jovem Pan se tornou insustentável, né? Se tornou insustentável. Então, claramente, a Jovem Pan começa a entrar em crise, né? E fica numa situação realmente de não ter um caminho certo. Porque eles apostaram toda a ficha no bolsonarismo, né? Então assim, se apostar toda a ficha, não dá para simplesmente migrar, tentar mudar uma linha editorial. Tinham falado que iam fazer algo nesse sentido, mas realmente não dá. E até o presente momento não fizeram isso. A última grande questão que aconteceu, que todo mundo viu aí, a questão da invasão ali ao Congresso, ao STF e tudo mais, por parte dos bolsonaristas, deixou a situação da Jovem Pan insustentável, muito pior ainda, né? Porque talvez fosse a cartada final ali da Jovem Pan, né? E manter uma narrativa ali de que aquilo ali era um ato positivo, era uma coisa dos brasileiros e por aí vai, né? Do povo, né? Que o povo estava querendo aquilo e tudo mais, que o STF era o inimigo, que o Congresso, tudo mais era o inimigo deles e que o povo queria o Bolsonaro no poder, a intervenção militar e por aí vai, né? Isso não pegou, né? Toda a grande imprensa passou a ficar efetivamente contra os bolsonaristas, né? Porque o que era que havia na questão da grande imprensa? A grande imprensa ela ficava numa posição de criticar os atos bolsonaristas, mas ao mesmo tempo de também dizer que não podia haver nenhuma intervenção contra os bolsonaristas, não podia haver nenhuma prisão, nada do tipo, entendeu? Então, de alguma forma, ela dava ali um certo suporte aos bolsonaristas, que mantinha ainda viva, de alguma forma, os seus intuitos. Quando os bolsonaristas invadem ali o Congresso Nacional, o STF e tudo mais, eles perdem a razão, entendeu? Eles perdem completamente a razão e todo mundo passa a criticá-los, né? E passa a pedir medidas mais enérgicas contra eles. Ou seja, agora passam a efetivamente ficar contra eles, é isso que eu quero dizer, né? E deixa a Jovem Pan ali numa situação de isolamento completo, onde ela não sabe sequer o que fazer.
entendem? Então, nessa situação, acabou, entendeu? É o que eu sempre falo, o bolsonarismo, e é uma coisa que eu acho que pouca gente entende, o bolsonarismo, ele tem um apoio velado da mídia tradicional. Ele tem um apoio velado. Quando relativiza o Lula e o Bolsonaro, quando diz que o Lula, ao dizer que vai prender os bolsonaristas, está sendo revanchista. Não faz sentido dizer que é revanchismo. O Lula está dizendo que vai prender criminosos. Então, se o cara está cometendo um crime, o Bolsonaro cometeu crimes, como a gente sabe muito bem, prendê-lo não é revanchismo. Entende? Então, assim, sempre quando eu falo essa questão de olha como a mídia ela dá um apoio velado ao bolsonarismo, algumas pessoas não entendem. Mas é porque justamente é um apoio velado, é um apoio que ela não quer transparecer que é um apoio. Né? Que é justamente impedir qualquer ação efetiva contra o Bolsonaro. E por que ela faz isso? É porque ela ama o Bolsonaro, é porque ela gosta do Bolsonaro? Não. É porque ela sabe que o Bolsonaro é a única figura que a direita tem de liderança forte. Ou tinha, pelo menos, né? Aí a gente já começa a entrar nessa situação atual, né? Mas agora, então, eles sabem que se eles se voltarem totalmente contra o Bolsonaro, verdadeiramente, sem teatro nenhum, o Bolsonaro for preso, acabar o bolsonarismo, isso vai dar um poder muito maior ao Lula, muito maior para as esquerdas, né? Porque tá dizendo, olha aí, tá vendo? Olha como o bolsonarismo era. Então eles querem criticar alguns aspectos do bolsonarismo, mas sempre tentando relativizar com o Lula. Sempre tentando relativizar, né? Então na hora de tomar uma atitude efetiva mesmo, eles ficam um pouco contrários. Bom, só pra gente aqui pontuar mais algumas notícias, né, que fazem parte disso tudo que aconteceu. Foram presas agora mais de 1.500 pessoas ali, anunciadas ali pelo Flávio Dino, né, que foram presas mais de 1.500 pessoas nesses atos aí terroristas, né, cometidos pelos bolsonaristas. E assim, realmente ficou numa situação insustentável, né, o bolsonarismo entrou numa crise severa, né. Claramente esses atos eram esperados, né? É lógico que eram esperados. A gente sabe como os brasileiros são, né? Assim, a direita brasileira né? Ela sempre quer imitar os Estados Unidos. Então tiveram lá o ataque ao Capitólio, né? Ao Congresso lá nos Estados Unidos há 2 anos, né? E eles queriam imitar isso, né? Então eles colocaram ali numa data muito próxima, 2 dias de diferença do aniversário, né, dos ataques ao Capitólio. Então assim, era uma certeza, os ônibus estavam indo para lá e tal, né? O que faz a gente acreditar que pode ter havido uma certa aceitação, vamos dizer assim, desses atos. Aceitação não no sentido de que gostar dos atos, mas de dizer, vamos deixar eles cometerem um crime para a gente poder prender. E foi o que aconteceu, né? Então assim, o bolsonarismo se perdeu completamente com isso tudo. Porque eles não podem apoiar esses atos, né? Tanto que o governador lá, que claramente deixou que aquilo acontecesse, pediu desculpas, né, pro Lula, mas o Moraes mandou afastar o cara por 90 dias, né? Dado uma situação ali clara de culpa dele, né? Que ele devia prezar pela segurança ali do local. Ele é o responsável, né? Então, assim, a gente vê uma crise generalizada do bolsonarismo. E voltando para a questão da Jovem Pan, Jovem Pan fica insustentável nesse caso, né? A Jovem Pan, ela pôs todas as fichas no bolsonarismo, né? Ela não deixou nenhuma brecha para
Ah, será que a gente vai... será que a gente pode mudar a linha editorial? Mas não tinha como. Sabe, você monta toda uma estrutura, você monta todo um público bolsonarista, não tem de repente, não, vamos mudar aqui a linha editorial. Não tinha como. Então, a gente pode acreditar sim que pode sim ser o fim da Jovem Pan, né? Pode haver uma reestruturação, eles criarem alguma outra coisa depois, não sei, mas tá bem complicada a situação deles. Não dá pra dizer que é fácil eles se manterem, não, né? E é isso, gente. Obrigado a todos e até mais.